pessoal, para você que está assistindo a este canal, eu me chamo Sara e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre inventário. Isso mesmo, se você conhece algum auxiliar administrativo iniciante que está roendo as unhas porque não sabe como iniciar um inventário, fique com a gente até o final que a gente vai te mostrar dicas super simples que vai te auxiliar nesse momento. Bom, antes de mais nada, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e curte e compartilha, ok? Bom, nós temos dois tipos de inventário, basicamente o inventário geral e o inventário rotativo. O inventário geral, ele também tem todos os procedimentos que o inventário rotativo tem. Porém, ele normalmente serve mais para fins fiscais, né? Toda empresa, ou quase todas elas têm a obrigatoriedade fiscal com a Receita Federal de fazer o inventário geral. Normalmente ele é feito uma vez por ano, lá no finalzinho do ano ou já no comecinho do ano, para poder fazer lá o SPED. Não é esse assunto que a gente quer falar hoje, sobre fiscalização ou sobre questões fiscais. Nós vamos falar sobre como fazer, como auxiliar o seu gestor aí na empresa a fazer um bom inventário rotativo e geral. Então, pessoal, toda vez que o inventário geral ou rotativo ele é feito, ele precisa de seguir algumas regras. A primeira regra básica para se fazer um inventário, seja ele geral ou rotativo, nós vamos tratar mais sobre o inventário rotativo. E também serve, todo o procedimento dele vai servir para o geral também. O que acontece? Primeiramente, precisa ser definida uma data, né? Isso não vai ser com o auxiliar administrativo, não está nas mãos dele definir data de inventário. Isso é com o gestor. Logo após essa data ter sido definida, começa ali já o auxiliar administrativo, principalmente que está ali no estoque, né, a começar a agilizar o processo. Primeiramente, você precisa, auxiliar administrativo, assistente administrativo, você precisa trabalhar o seu emocional. Porque para muitos o inventário ele é tido como um monstro, mas não é nada disso. E para você não ter ele como um monstro, você precisa se acalmar. Fica tranquilo, no dia que você for começar a fazer o inventário, você já vai estar muito bem emocionalmente. E por que eu falo para você se preparar emocionalmente? Não só por causa de ser conhecido como um monstro, mas também porque realmente ele traz um desgaste muito grande psicologicamente, de atenção. Você precisa ter muita atenção para poder fazer esse tipo de função, vamos dizer assim. Então, o que você vai fazer? No mesmo nível que você vai trabalhando com antecedência a sua questão emocional, você também já vai preparar o ambiente ou ajudar o seu gestor, o seu coordenador a preparar o ambiente para poder você fazer o inventário. Além de se preparar o emocional, que seria uma primeira parte, né? Você também vai começar a resolver questões, organizar, ajudar ali na organização dos produtos, né, ali no estoque. Você vai organizar tudo direitinho, colocar cada produto no seu devido lugar, colocar tudo em fileira, né, para ficar todo acertadinho. Se for, por exemplo, em um supermercado, você também, assim que o mercado fechar tudo certinho, você vai organizar por prateleira, por gôndolas, no estoque também, já antes, né? Normalmente se começa 2, 3 dias antes, até alguns casos, uma semana antes, dependendo do tamanho, né, da empresa, você já vai começar a organizar ali as gôndolas, os armários, tudo certinho. Porque no inventário geral, você vai contar tudo. Por exemplo, num supermercado, você vai contar os carrinhos, aqueles carrinhos que o cliente utiliza, os pallets, tudo, vai contar
tudo dentro daquela empresa. Já se for um inventário rotativo, também dando como exemplo um supermercado, vamos dizer, no rotativo, ele normalmente não conta a loja inteira, ele vai mesmo contar, por exemplo, no hortifruti, se ele tá vendo, se o gestor tá vendo que tá tendo muita perda, muita quebra, tá dando prejuízo, então ele vai marcar um dia, né, agendar um dia e vai contar, né, pesar toda aquela mercadoria que tem ali no hortifruti, para auxiliar ele na tomada de decisão, para ele ver aonde que ele está perdendo e por que ele está perdendo. O procedimento é o mesmo, vai organizar tudo, fruta por fruta, legume por legume, vai colocar, por exemplo, numa caixa ou em algumas caixas aquela fruta e vai pesar e vai fazer o lançamento dele ali. Se é muito pequeno, se é uma contagem rápida, o auxiliar administrativo vai imprimir, né, uma relação de produtos do hortifruti, por exemplo, vai passar para o coordenador, né, do setor ou para o gestor, o gerente, e ele vai ali no momento propício, né, que foi dado ali na data, e vai fazer a contagem. Após ele fazer a contagem, ele vai passar para o auxiliar administrativo novamente e esse auxiliar vai repassar pro sistema. Isso feito manualmente, né, que é muito raro hoje ter essas contagens manual, né? Normalmente se tem os aplicativos, mas ainda em empresas pequenas existe aquela contagem manual mesmo. Então vamos especificar, mas basicamente funciona assim em todos os lugares. Vai fazer uma contagem, seja por aplicativo, seja por BIP, vai existir uma pessoa fazendo aquela contagem. Então, assim que fizer, você imprimir o relatório, o auxiliar tem essa função de imprimir aquele relatório, passar para quem vai contar, depois a pessoa vai repassar para você e você vai lançar no sistema, seja manual ou seja mais por forma eletrônica, de acordo que está a tecnologia da empresa que você está trabalhando. Ok, fez isso. E é muito importante, pessoal, você saber que antes do inventário, quando você vai iniciar ali o inventário, você vai tirar uma posição do estoque. É um relatório que toda empresa tem no sistema. Todo sistema de uma empresa tem aquele ícone ali para gerar o inventário, para iniciar e finalizar o inventário. Você vai tirar uma posição de estoque antes, né? A gente fala assim para ficar mais fácil, para saber o que tem teoricamente ali no estoque. Fez a contagem, fez o lançamento, terminou aquela contagem, você vai tirar uma posição, vamos dizer assim, uma posição do estoque após a contagem. Fez esses dois procedimentos no início e no final? Ok. Quando fechar o sistema, quando fechar ali o inventário, no sistema, você vai também tirar um relatório de divergência, porque aquele relatório de divergência vai mostrar para o gestor o que está acontecendo. Basicamente, ele vai tirar a sua informação naquele relatório de divergência. É lógico, se tiver uma contagem muito exorbitante, ele, lógico, vai ali de novo fazer aquela contagem daquele produto que teoricamente estava falando que tinha 10 quilos. Fez a contagem, tem só 1 quilo. Ele viu que está muito estranho, ele volta lá e faz a recontagem. Fez a recontagem, viu que na verdade não contou direito, tinha 9 quilos, estava escondido, né? Por causa até de uma certa organização ou da pressa, a pessoa não contou direito. Ok, fez aquela contagem, vai aí então, daquela divergência, fazer o acerto de estoque, né? Normalmente isso demora aí
entre 1 ou 2 dias para fechar, dependendo do tamanho do inventário que vai ser feito. Vai demorar 1, 2 a 3 dias no máximo entre início do inventário, término do inventário, para fazer aquela famosa lançamento das divergências. Feito isso, o auxiliar administrativo pode descansar que terminou basicamente o inventário. Então, pessoal, fica aqui uma dica muito importante. Primeiro, você precisa ter muita calma, né? Ficar bem relaxado, porque você vai usar muito a sua questão emocional, né, psíquica, para poder fazer o inventário, porque você precisa estar relaxado, você precisa estar tranquilo para não fazer lançamento, digitação incorreta, que vai te gerar um retrabalho, ok? Então, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos tratar sobre mais assuntos de interesse do auxiliar administrativo. Valeu, pessoal! Até um próximo vídeo!